Então, a lua cheia, que já foi a primeira lua cheia do ano, que trouxe o portal, e agora nós caminhando para uma alunação de Aquário, passando por essa lua minguante, que está encerrando o movimento de Marte retrógrado também, é como se o universo estivesse dando todas as peças do quebra-cabeça e já desse, assim, mais de 50% montado. Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago. E nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua minguante que fecha a lunação de Capricórnio. Essa lua acontece no dia 15 de janeiro de 2023 e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro, eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e de alguma maneira contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua minguante que fecha a lunação de Capricórnio, e essa lua acontece junto a outro evento astrológico bastante importante, que é a finalização do movimento retrógrado de Marte. Então esse é um momento para celebrar. Você pode já ouvir anjos cantando e fogos de artifício vindo das camadas celestiais, porque o movimento retrógrado de Marte é um dos mais complicados e mais contundentes que nós temos na astrologia, justamente porque Marte só fica retrógrado a cada 2 anos. Então, sempre que ele fica retrógrado, o tipo de lição que ele vem para nos trazer costuma ser um pouco mais pesada. Então, sobrevivemos. E isso é uma boa notícia, mas nós precisamos levar em consideração também uma coisinha que é chamada de zona de sombra, pela qual Marte vai passar ainda, e vai ter
muito a ver com a energia da Lua minguante nesse momento. O fato dessa Lua estar acontecendo no momento em que Marte começa o seu trânsito pela zona de sombra, isso é bastante significativo e eu vou explicar sobre isso primeiramente para já ficar fácil de entender o que vai ser necessário para o processamento da energia agora e para nós podermos abrir depois a alunação de Aquário com uma energia melhor, mesmo que Marte ainda vai estar transitando pela zona de sombra na alunação de Aquário, ainda assim nós vamos poder aproveitar um pouquinho melhor da energia, porque com o movimento direto de Marte, a sensação de que está tudo travado, de que a coisa não está indo para frente, fica bem mais suavizada. Então, eu vou falar agora sobre isso, mas primeiro falando sobre a energia da Lua minguante em si. Porque essa é uma fase da Lua onde nós precisamos, de fato, olhar para dentro, meditar um pouquinho mais. É um período que nos pede mais silêncio, reflexão, para que nós possamos compreender o que é necessário processar e o que é necessário também limpar e jogar fora para o próximo ciclo poder começar e para nós podermos plantar novas sementes que vão poder prosperar de uma certa forma, porque se nós plantamos as sementes erradas no solo errado, ou se nós plantamos as sementes certas no solo errado, ou se nós plantamos as sementes erradas no solo certo, tudo vira caos, gritaria e confusão. Então, para nós plantarmos as sementes certas no solo certo, nós precisamos da reflexão da Lua minguante. E essa fase da Lua favorece bastante, principalmente, magias de limpeza. Então, se você gosta de tomar, por exemplo, banho de ervas, se você gosta de fazer magia de banimento, coisas desse tipo, então essa Lua tá bastante favorecida para isso, até porque nós temos alguns movimentos astrológicos bem significativos que vão contribuir bastante para a limpeza e também, inclusive, para auxiliar todo o processamento da energia de Marte pela zona de sombra. Então, essa é uma lua bastante significativa. Nós tivemos a lua cheia, que abriu já um portal. Então, se você não assistiu aqui o vídeo da lua cheia, inclusive, eu recomendo que você assista, porque assim você consegue entender um pouco melhor a lógica do que precisa ser processado agora e do que ainda vai ser processado ao longo dos próximos tempos. E agora é realmente um momento chave. Agora é um momento único e eu amo pensar como existe realmente uma inteligência por trás de todos esses movimentos astrológicos, dos movimentos de todos os planetas e de tudo que a gente vê no céu, porque isso tem uma sincronia perfeita. É como se fosse um reloginho suíço, em que cada engrenagem se move exatamente na perfeição que precisa para que tudo possa se movimentar na mais perfeita sincronia. E quando nós nos permitimos sincronizar com toda essa energia também, a nossa vida fica muito mais leve, muito mais fácil de fluir também, mesmo que o ambiente à nossa volta, a sociedade e o planeta como um todo esteja mergulhado em um período de caos, gritaria e confusão. Então, agora nós estamos logo após a virada do ano calendário de 2022 para 2023. Então, o primeiro mês do ano é um momento bastante significativo, bastante importante também até para a organização do que vai ser o ano, organização das finanças. E isso, justamente na energia de Capricórnio, faz bastante sentido. Mas a virada do ano para a energia da astrologia não significa absolutamente nada. É uma coisa que nós temos como importância do ponto de vista da consciência coletiva e do nosso calendário e da nossa contagem de tempo. Mas no sentido da energia, realmente a energia não muda a partir de 2022 para 2023. O que muda é no ano astrológico, em que nós temos o fechamento de um ciclo, a finalização do Sol em Peixes e a entrada do Sol em Áries. Isso acontece no equinócio, que é o equinócio de primavera do hemisfério norte e o equinócio de outono do hemisfério sul. Então, ali no dia 20 e 21 de março, é quando nós temos realmente uma mudança de energia e nós temos possibilidades de ressignificar muito mais coisa, porque ali a gente realmente tem uma virada um pouco maior, enquanto ali na virada do ano o calendário realmente na energia não tem muita coisa. Mas como nós seguimos essa estrutura de tempo, então é por isso que eu digo que essa alunação é bastante importante. Toda alunação de Capricórnio sempre vai ser importante devido à importância que nós damos para a nossa própria contagem de tempo. Então, a lua cheia, que já foi a primeira lua cheia do ano, que trouxe o portal, e agora nós caminhando para uma alunação de Aquário, passando por essa lua minguante, que está encerrando o movimento de Marte retrógrado também, é como se o universo estivesse dando todas as peças do quebra-cabeça e já desse, assim, mais de 50% montado. E estivesse falando assim, meu bem, olha, tá aqui,
sabe? Melhor do que isso, só se eu desenhar pra você, sabe? É bem essa energia que eu tô sentindo aqui. Se você não conseguir entender agora o que você precisa fazer daqui pra frente pra você poder superar as coisas, então, olha, você precisa realmente mergulhar muito mais em você, porque senão você não vai conseguir continuar seguindo em frente. E agora, o último planeta que vai faltar sair do movimento retrógrado é Urano. Nós estamos com Mercúrio retrógrado, mas é só mais essa semana. Na alunação de Aquário, ele já não vai estar retrógrado, e Mercúrio também fica retrógrado 3 vezes por ano. Então, assim, não é muita novidade Mercúrio retrógrado. E a grande questão aqui, com relação às retrogradações, é que, pelo menos nesses últimos 3 anos, os movimentos retrógrados estavam todos praticamente concentrados no segundo semestre, até mais ou menos o final de janeiro, que é o caso de Urano. E aí depois nós temos um primeiro semestre em que a sensação de as coisas fluindo, do negócio indo para frente, é muito maior. E isso vai acontecer esse ano também. Urano é o último dos planetas lentos que vai voltar ao seu movimento direto, ele vai voltar ao movimento direto lá no final de janeiro. Mas no dia 28 de janeiro ele já vai estar direto, que é quando nós vamos ter, se eu não me engano, a lua crescente. É isso, porque a lua nova vai ser no dia 21 de janeiro, então lá pro dia 28 já vai ser a lua crescente e Urano já não vai estar mais no seu movimento retrógrado. Então, isso é também uma boa notícia, mas no meio de tudo isso nós ainda temos a sombra de Marte. Então, por isso que esses primeiros tempos agora, esse primeiro mês, até mais ou menos final de fevereiro, começo de março, praticamente até o ano novo astrológico, quando realmente vai virar energia, nós ainda vamos estar nesse processamento de sombras de muita coisa do que ficou pendente do último ano. Então é por isso que eu disse que, por um lado, é um momento para celebrar, porque é mesmo, afinal, nós estamos saindo de muitas retrogradações, de muitas energias pesadas, mas, por outro lado, nós ainda temos energias para processar, o trabalho ainda não acabou. Então é por isso que é importante refletir bastante agora, nessa lua minguante, principalmente, sobre quais são os próximos passos para o futuro, porque não adianta pensar em começar a fazer as coisas exatamente do mesmo jeito que a gente tinha planejado, por exemplo, no ano passado. Porque não é só porque virou o ano e que nós temos que mudar a nossa forma de pensar, mas toda vez que nós observamos um movimento que acaba, nós precisamos entrar em uma nova energia e uma nova forma de pensar também. E agora, com Mercúrio retrógrado, isso é um chamado ainda maior, por assim dizer. Porque como Mercúrio está retrógrado em Capricórnio, e ele faz um aspecto para Marte, que é chamado de Iode, e aí Marte também está fazendo o Iode para o Nó do Sul, que está em Escorpião. E ali o Nó do Sul e Mercúrio fazem um sextil um para o outro, que é um aspecto de harmonia. E esse aspecto como um todo, dos três, é o que nós chamamos de Dedo de Deus, ou Iode, que é o nome técnico. Então, os dois quincunces que Mercúrio e o Nó do Sul estão fazendo para Marte, eles estão ali para nos mostrar alguma coisa que é como se fosse uma espécie de ponto cego e que vai ser importante nós olharmos, principalmente para podermos aproveitar esse período de processamento de sombras de Marte. Porque como agora é uma lua minguante, então esse é de fato um momento para nós entendermos e processarmos, até intelectualmente, por assim dizer, as energias que, por algum motivo, ainda parece que tinha alguma coisa faltando, alguma coisa que estava confusa, e principalmente coisas que a gente sentia que não dependia só da gente. Então dependia, por exemplo, de uma outra pessoa, uma decisão que não cabia a você, alguma coisa externa. Então é como se agora fosse o momento de ver nas nossas relações, lá no mundo lá fora, as coisas que a gente viu que estavam, de alguma maneira, tirando o nosso poder. E agora, como nós podemos retomar o nosso poder? Essa é uma questão que é importante refletir para essa lua minguante e para nós entendermos como tomar atitudes, como realizar ações dentro desse período de sombra de Marte agora, para que a nossa energia possa continuar fluindo, mesmo com qualquer tipo de contratempo ou qualquer tipo de obstáculo que possa aparecer no nosso caminho. Porque, independente do que aconteça na nossa vida, uma coisa para aprender, para assimilar e para você já colocar na sua cabeça, tudo de alguma maneira sempre acontece para um bem maior. Mesmo que nós não sejamos capazes de enxergar, que nós não sejamos capazes de entender, por algum motivo aquilo aconteceu. Nada é por acaso, nada é simplesmente vazio e aleatório. As coisas que acontecem, acontecem por um motivo. Para você entender isso que eu tô falando, vamos fazer aqui uma pequena metáfora que a minha guia espiritual que me dá aqui as orientações, ela tá pedindo para eu fazer.
relacionada à própria existência aqui do planeta Terra, da nossa querida e amada Mãe Gaia. E o fato de nós existirmos aqui. Por quantos bilhões de anos o planeta Terra existiu e a energia do planeta como um todo foi processada até que fosse possível nós estarmos aqui? E nós estamos aqui há muito pouco tempo, perto do tanto de tempo que a Terra existe. E perto do tempo do universo, então, nem se fale. Então, o que nós já sabemos, até do ponto de vista científico, é que para a vida, como nós a conhecemos aqui, a nossa vida que é na base de carbono, né, que compõe os nossos corpos, essa vida que nós conhecemos aqui, nós serizinhos que respiramos oxigênio, que exalamos gás carbônico, que precisamos de alimentos, de plantas e de tudo mais para poder sobreviver aqui e para nós podermos prosperar de alguma forma. Para nós podermos habitar aqui da forma como nós conhecemos, os cientistas elaboraram uma série de critérios que podem ser muito bem medidos e calculados, que busca-se isso também em outros sistemas estelares, que é chamado de zona habitável. Na zona habitável é onde se considera a quantidade de calor que a estrela emite ali naquela zona, para aquele planeta receber aquela quantidade de calor, poder ser constituída uma atmosfera, para se ter também ali uma quantidade, enfim, adaptável de oxigênio para respirar, aquela coisa toda. Então, existe uma série de fatores que são considerados, e mesmo planetas dentro da zona habitável, às vezes não tem vida. É o caso de Vênus e Marte, porque tanto Vênus quanto Marte estão na zona habitável do Sol, eles recebem a quantidade de calor que seria uma quantidade aceitável para poder haver vida, mesmo que Marte seja um pouco mais frio e Vênus seja muito mais quente. Mas por que Vênus é muito mais quente, por exemplo? Porque Vênus tem uma atmosfera muito densa. E a atmosfera de Vênus é, tipo assim, centenas de milhares de vezes mais pesada do que a da Terra, assim. Não sei se é tanto assim, mas é uma coisa, assim, muito absurda. É, tipo, uma quantidade muito absurda de mais densidade que Vênus tem do que a Terra. E Vênus e a Terra não estão muito distantes, assim, um do outro. Então, o que definiu, por exemplo, que a Terra seria um planeta verde, cheio da vida que nós conhecemos, e que Vênus se tornou um planeta em que ali você tem bastante enxofre, muita coisa ali na atmosfera e tudo mais, e que torna aquele planeta absolutamente tóxico para nós, seres humanos. E o que definiu também que Marte, em algum momento, perdesse a sua atmosfera e fosse incapaz de sustentar água líquida no próprio planeta. Então, nós temos essa série de fatores que, quando combinados, geram um resultado. E o resultado para nós aqui na Terra é a capacidade desse planeta sustentar a nossa existência. Isso não tem como ser simplesmente aleatório, é isso que eu quero dizer. E é sobre isso essa reflexão nesse primeiro momento. Você precisa entender que se a nossa própria existência aqui mesmo que seja, vamos cogitar uma coisa bem absurda, mesmo que seja uma coisa aleatória, que seja um acaso do destino, que seja uma aleatoriedade bizarra do universo, ser possível existir a nossa vida nesse planeta. Ainda assim, dentro de 1 em 1 bilhão de chances da vida existir, cá estamos. Nós existimos, nós estamos aqui, nós estamos pensando, pelo menos isso é o que nós acreditamos, né? Porque, na verdade, existem teorias de que isso poderia ser muito bem uma realidade simulada. Então, enfim, né? Não temos como saber. Mas nós temos aqui uma consciência. Você está aqui me vendo e me ouvindo. E, enfim, eu estou aqui gravando esse vídeo, conversando aqui com uma câmera. E eu estou aqui interpretando essa realidade, recebendo os estímulos da realidade que está aqui à minha volta, do meu cenário, do meu estúdio. Você está aí no lugar onde você está assistindo esse vídeo, pelo celular, pelo computador, às vezes na TV. E aí você está também com todos os estímulos à sua volta e tudo mais. E tudo que a gente tem contato... É por isso que eu sempre faço a evocação da lei da atração no começo dos vídeos. Porque se eu estou aqui e eu assumir esse propósito para minha vida de gravar esses vídeos, trazer um pouquinho de consciência, mesmo que eu também tenha muito para aprender e seja um ser humano também, repleto de falhas e repleto de coisas que eu tenho ainda para evoluir em mim, e você também tem tudo isso em você, mas de alguma maneira nós nos conectamos. Eu assumindo esse propósito e você buscando esse tipo de conteúdo. Então, como que nós podemos dizer que isso é simplesmente puramente aleatório? Para quem é mais cético, para quem é muito mais de mente científica e tudo mais, vai achar simplesmente que as coisas são aleatórias, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas cada pessoa tem direito de acreditar naquilo que quiser, e eu particularmente, pela experiência que eu tenho, pela vivência que eu tenho e pelo conhecimento que eu tenho também, eu acho muito difícil acreditar na aleatoriedade das coisas. Porque parece que tudo que chega, no momento que chega, quando nós nos abrimos para receber, é exatamente aquilo que a gente precisa. E mesmo que a gente não entenda no primeiro momento, passam-se os meses, passam-se os anos,
e muita coisa vai se esclarecendo. E é muito essa a energia que eu tô sentindo dessa alunação como um todo, porque a alunação de Capricórnio veio para trazer bastante dessa energia também de desenvolvimento de responsabilidade, de entender como nós podemos edificar algumas coisas para o futuro. Foi uma alunação que nos trouxe um replanejamento também por conta de Mercúrio retrógrado, e com Marte retrógrado ao longo da alunação também. E já, na verdade, desde o final do ano passado, então já desde a alunação de Sagitário. A energia do Marte retrógrado estava trazendo essa energia de falar assim, como você pode achar que você vai conseguir estabelecer metas, objetivos ou qualquer coisa para sua vida se você não tiver clareza a respeito dos recursos que você precisa para você poder chegar lá, e se você não tiver clareza também a respeito do que está à sua volta e de como você pode se utilizar de todas as bênçãos que o universo coloca à sua disposição, mesmo que você nem tenha consciência sobre elas. Uma dessas bênçãos é simplesmente o ar que nós temos para respirar. Se não tivesse o oxigênio para respirar, nossa vida aqui já seria simplesmente extinguida. Então, como nós podemos achar que nós temos, por exemplo, isso é uma coisa que é uma reflexão que eu sempre trago para mim. Como que eu posso me achar na arrogância de querer reclamar de alguma coisa, de querer questionar alguma coisa no sentido de não concordar com alguma coisa que está acontecendo na minha vida, alguma coisa assim, sendo que a chance de eu existir aqui seria uma em, enfim, um número muito absurdamente grande que não dá para contar. Porque se nós formos pensar também na possibilidade não só da nossa vida existir aqui, mas, por exemplo, dos nossos ancestrais terem se conhecido, as chances começam a diminuir cada vez mais. Para você, e se você for levar em consideração também a quantidade dos genes que seriam necessários e sendo combinados, a quantidade de espermatozoides e óvulos possíveis que tem ali com a genética das pessoas que te geraram. Com tudo isso, todos esses fatores, considerando que são milhões de organismos unicelulares que estão ali para poder se juntar, para poder formar um embrião e para depois isso trazer uma vida aqui para o planeta. Então, se você parar para pensar em todas essas possibilidades, as chances de você estar aqui são, assim, absurdamente pequenas. Absurdamente pequenas. Então, para mim, quando eu penso em tudo isso, eu não posso reclamar. Porque só o fato de eu estar aqui já é um milagre. Só o fato desse planeta existir é um milagre. Só o fato do próprio universo existir já é um milagre. Então, olhar para isso, entender tudo isso que eu tô falando aqui, entender toda essa consciência e tentar aplicar isso de alguma forma na vida diária, além de ser um desafio, é, na verdade, algo que, se nós não nos propusermos a fazer de verdade, como nós vamos realmente sentir e saber que nós estamos evoluindo? Se nós não conseguimos olhar para o que está acontecendo à nossa volta e entender o milagre em tudo. Eu sei que, às vezes, as reflexões aqui ficam um pouquinho confusas, às vezes parece que eu estou saindo um pouquinho do foco em algumas coisas, mas é justamente porque nós precisamos encaixar várias peças. E aqui, considerando as energias, como eu faço aqui, como eu gosto de dizer, o caldeirão da bruxa, eu vou falando de todos os aspectos das coisas que eu vou sentindo, das informações que eu vou recebendo também, aqui da minha mentora. E aí, então, eu vou conversando sobre as energias, mas tudo aqui, de alguma maneira, está vindo para nos preparar para uma próxima etapa. Que próxima etapa é essa e para onde isso vai nos levar? Não é uma coisa que a gente precisa necessariamente saber, não é uma coisa que faz tanta diferença também saber exatamente o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, porque não vai mudar o momento presente. O que muda o momento presente é a nossa percepção e a nossa forma de lidar com esse momento. Então, se você quiser acreditar num futuro, por exemplo, em que tudo vai dar errado, isso vai influenciar o seu presente. Isso vai influenciar a sua forma de agir agora. E se você acreditar num futuro melhor, num futuro em que nada é por acaso, em que tudo vai caminhar na mais perfeita sincronia para você chegar em algum lugar maravilhoso na sua vida, se você escolhe se sintonizar com isso, então isso também impacta o seu momento presente, impacta a forma como você age, a forma como você se sente, a sua forma de pensar, e isso vai ter um impacto no futuro. Então, no fim, não importa se é o futuro que está escrito para você que é realmente desse jeito, mas como você escolhe olhar para esse futuro e como você se movimenta hoje para poder chegar lá de alguma forma, é o que vai fazer toda a diferença. E é sobre isso. Aqui a energia principalmente desse iode, que é o que eu estava comentando. Então nós temos aqui a energia de Marte, agora direto, e ainda por cima em Gêmeos, falando como nós vamos nos orientar por toda essa bagunça que está acontecendo à nossa volta.
por todos os pensamentos de outras pessoas, um monte de vozes que ficam falando ao nosso redor. Cada pessoa, e principalmente no meio espiritualista, isso é uma coisa que eu acho um pouco complicada, mas cada pessoa tem as suas próprias opiniões e muitas pessoas querem ditar uma verdade absoluta e dizer que a vida é X, que a vida é Y, que a espiritualidade é X, que a espiritualidade é Y, e que se você não fizer uma coisa A, uma coisa B, que então a sua vida não vai pra frente ou alguma coisa assim. Então, é por isso que eu acho um pouco perigoso a gente ficar dando vozes pra tudo o que acontece à nossa volta, e principalmente para pessoas que não estimulam a reflexão e o senso crítico também. E a minha proposta aqui com esses vídeos e com essas reflexões não é dizer para você o que é certo, o que é errado, ou o que você deve fazer, o que você não deve da sua vida, ou exatamente o que é necessário para você evoluir, mas sim trazer perspectivas daquilo que eu tenho para oferecer, daquilo que essa egrégora espiritual com a qual eu trabalho aqui também tem para oferecer, para que você assuma para você na sua vida aquilo que faz sentido para você, aquilo que ressoa com o seu coração. Porque se você tá aqui, realmente, eu acredito que isso não é por acaso. E principalmente se você escolheu assistir esse vídeo já por mais de 20 minutos. Se você tá aqui mesmo, com atenção, para entender o que essa espiritualidade está querendo dizer para você, e eu digo para você porque se você não quisesse ouvir essa mensagem, você poderia ter saído nos primeiros 5 segundos desse vídeo, nos primeiros 30 segundos, no primeiro minuto, e você nunca ouviria essa mensagem que tá aqui. Então, é por isso que eu me recuso, do ponto de vista mesmo da minha consciência, a acreditar que as coisas são aleatórias. Eu realmente acredito que se eu escolho clicar num vídeo, assistir alguma coisa, é porque pode ter alguma coisa ali pra mim. E vai caber a mim decidir com o que eu ressoo de verdade e o que eu quero trazer pra dentro da minha vida e pro meu coração. Então, essa alunação, agora que está fechando, veio para trazer muito senso de responsabilidade, veio para trazer também praticidade para algumas coisas, dizer assim, olha, tal coisa não tá dando certo, olha, coloca isso em pausa, porque talvez não vai dar certo agora mesmo, espera um tempinho, se reorganiza para você poder fazer alguma coisa depois. A energia de Mercúrio retrógrado, principalmente, está vindo aqui para isso. E nós temos muitos movimentos aqui, na verdade, eu até fiz algumas anotações, e algumas delas, só para deixar aqui claro sobre o que eu já falei até agora, basicamente. Eu falei então sobre o Iode, que está apontado para Marte, junto com o Mercúrio retrógrado e o nó do Sul. Mercúrio está em Capricórnio e o nó do Sul em Escorpião. Eu falei também da quadratura da Lua com o Sol e Sol junto com Plutão, porque aqui nós temos justamente a Lua minguante. Sempre que a Lua faz uma quadratura com o Sol, nós temos ou a Lua crescente ou a Lua minguante. No caso agora, é uma Lua minguante e essa Lua também está fazendo uma quadratura para Plutão. Então, esse aspecto, que é essa tensão, veio trazendo principalmente aqui essa reflexão sobre como nós vamos usar o nosso poder, como nós vamos usar tudo isso que nós temos à nossa disposição, os nossos recursos, a nossa inteligência, como nós vamos usar a energia, a espiritualidade, o nosso entendimento do mundo, como nós vamos entender também essa questão de que a qualquer segundo nós poderíamos morrer, poderia bater um meteoro aqui e acabar com tudo. Então, para e pensa, a nossa vida aqui é tão frágil, nós estarmos aqui é uma coisa tão frágil, então toda aquela reflexão que eu estava fazendo a respeito de nada ser por acaso, porque a nossa própria existência aqui não tem como ser aleatório, porque as chances seriam tão mínimas. Então, é para entender o quanto que a energia do vazio, que é essa própria energia de Plutão, é muito mais poderosa até do que a nossa energia da vida aqui. Então, como nós podemos extrair uma energia desse vazio da existência do universo? Porque se nós formos pensar, o tanto de espaço vazio que tem no universo é imenso. O espaço que existe, só de nós pensarmos entre a Terra e a Lua, já é um espaço bizarramente grande. E aí entre a Terra e o Sol é muito maior. E aí entre o Sol e a estrela mais próxima são 4 anos-luz. Ou seja, 4 anos viajando na velocidade da luz. É o tempo que leva para chegar lá. A gente não tem, às vezes, noção de escala. A gente não tem noção do quanto tempo demora e do quanto que é pequena a nossa existência aqui. E é por isso que, olhando dessa forma, nós precisamos mesmo desenvolver essa autorresponsabilidade e entender que, assim, se o que nós estamos vivendo aqui é tão precioso porque é tão frágil, então, será que nós deveríamos estar perdendo nosso tempo, desperdiçando a nossa vida, reclamando, falando dos outros, usando os nossos recursos, sabe, desperdiçando aquilo que a gente conquistou com tanto trabalho, sabe, com tanto esforço, com tanta dedicação? Será que a gente deveria estar simplesmente jogando fora aquilo que a gente tem de mais precioso e que principalmente é o nosso tempo? Então essas são algumas reflexões importantes e que vieram aqui no Caldeirão da Bruxa até agora. E as últimas coisas que eu vou falar aqui é principalmente a respeito de uma quadratura T que existe entre Urano, que está retrógrado em Touro,
ele está fazendo uma quadratura para Vênus, que está em Aquário, e do outro lado, em oposição a Vênus, nós temos Lilith. Lilith está retrógrada em Leão. E toda essa dinâmica aqui, eu percebi aqui no mapa que ela complementa bastante a energia das reflexões que foram feitas até agora, mas também vai complementar algumas questões que a gente está vendo principalmente a nível social, porque nós estamos em um momento de repensar o futuro e principalmente a nível de Brasil, agora que assumiu um novo governo. Então tem todo aquela preocupação, na verdade, tem toda a preocupação com relação às finanças devido ao que aconteceu no governo anterior, e aí as pessoas estão pensando, nossa, e aí, como é que nós vamos lidar com os nossos recursos, como é que nós vamos manter os projetos sociais, como é que nós vamos dar um jeito de fazer esse país prosperar agora, depois de, enfim, né, tanto caos, gritaria, confusão e lixo que aconteceu nesses últimos 4 anos. E aí, então, esses pensamentos para o futuro, principalmente no sentido financeiro, e agora, principalmente, que virou um ano de uma forma global, é o momento em que os analistas também de mercados, analistas financeiros, bolsa de valores, assim, tudo fica sempre assim pensando, e aí, quais são as perspectivas, quais são as propostas, quais são as projeções para esse próximo ano. Então, toda essa energia de dinheiro, de recurso e tudo mais, aqui eu traduzi principalmente para falar sobre o recurso mais precioso que nós temos, que é a nossa própria vida. A vida e o nosso tempo, porque o tempo está diretamente associado à vida. Mas, olhando agora numa perspectiva mais prática, nós temos aqui questão de dinheiro, a construção que nós estamos buscando para o futuro, e isso a nível individual e a nível coletivo, mas principalmente no nível coletivo a gente viu e está vendo algumas mudanças que são importantes, que são necessárias, mas que ainda não se sabe exatamente como fazer, justamente porque tem muitos egos inflados em todos os níveis da política, da economia e de toda a governança internacional. E tudo isso faz com que a gente viva uma perspectiva bastante complexa, porque encontrar uma saída no meio de toda essa bagunça não é um trabalho fácil. E também não é um trabalho que dá para fazer de uma forma individual. Por isso que aqui essa Vênus em Aquário fala justamente da união do coletivo, né? A união fazendo a força, porque mais cabeças pensando conseguem ter ideias melhores do que só uma pessoa indo ali, tentando fazer e, na maioria das vezes, acabando dando murro em ponta de faca. Uma pessoa só não tem como tomar tantas decisões e pensar em tantas coisas, por isso que é importante sempre a gente compartilhar, pelo menos no sentido da nossa energia, e ter receptividade para entender exatamente o que nos falta e que os outros também podem nos suprir. Como essa lua minguante está em Libra, então a questão de relacionamentos também, questão das relações e de quais relações são importantes, o que vale a pena realmente manter na nossa vida, o que vale a pena continuar fazendo com relação a mesmo o que nós temos no nosso coração, assim, e principalmente no sentido das relações, que tipo de relacionamentos vale a pena a gente continuar nutrindo, quais que não vale mais a pena, e aí, olhando agora num cenário político também, então, quais são as relações que vale a pena manter, quais que não valem, quais são os cargos que precisam ser ocupados e por que tipo de pessoa. Então, toda essa dinâmica está em jogo aqui, e a palavra-chave para encaixar também com a questão de Plutão foi justamente uma coisa que me veio quando eu estava estudando o mapa, que foi ganância. Nós temos um problema muito grande no nosso planeta, que é a ganância. Nós temos uma elite que nos domina. Eu venho falando muito sobre isso, principalmente desde a alunação de Sagitário. Eu venho falando sobre essa questão de que nós vivemos um sentido de escravidão aqui no nosso planeta, porque muitas pessoas, a grande massa, tem que trabalhar muito, produzir muito, e pouquíssimas pessoas são as que realmente têm poder e as que realmente prosperam aqui no nosso planeta. E essa é uma dinâmica que, com o tempo, vai ser quebrada. Como ela vai ser quebrada, em que momento que ela vai ser quebrada, não importa, mas vai ser quebrada. Porque o movimento da nova era, o movimento de Aquário, não permite poucas pessoas que têm muito dinheiro absurdamente e muitas pessoas passando fome na miséria e morrendo de fome, entendeu? Isso é uma coisa totalmente inaceitável para a energia de Aquário. Mas agora, como nós temos a Lilith em Leão, então esse momento de nós confrontarmos o nosso ego, para nós entendermos que eu desejo coisas, eu quero coisas pra minha vida, eu quero riqueza, recursos, eu tô realmente no propósito pra isso, prosperidade aqui na matéria tem a ver com dinheiro também e tudo mais. Ok, não tem problema você pensar, você desejar e tudo mais. Só que até que ponto aquilo que você deseja também pode estar em conexão com essa energia de ganância que é projetada para nós aqui através dessa elite que
manipula muito daquilo que chega para que nós tenhamos o desejo que é fabricado por uma coisa, porque nós vemos aquele estilo de vida de quem não precisa se preocupar com nada, porque tem sempre tudo na conta do banco, então não precisa se preocupar com quanto vai pagar de aluguel, não precisa se preocupar, pode viajar a hora que quer, pode fazer o que quiser a hora que quiser. Esse tipo de liberdade e esse estilo de vida que é vendido também é uma coisa que é para fazer as pessoas desejarem muito chegar lá. E aí, quando chegar lá, é ser como eles. Ou seja, ter tanta ganância quanto, né? Se tornar uma pessoa tão gananciosa quanto. E isso é uma coisa perigosa, do meu ponto de vista. Então, por isso que eu tô vendo essa dinâmica aqui, e eu tô vendo que uma parte dessa reflexão, além de nós olharmos para a vida como algo precioso, além de nós entendermos também o quão rara é a oportunidade que nós temos de estar aqui e todas as oportunidades que se apresentam para nós, o quanto que é importante parar de reclamar, parar de olhar para o negativo, porque realmente estar aqui é um milagre. Então, além de tudo isso, é pensar, usando os recursos que nós temos à nossa disposição, como nós podemos tornar esse mundo um lugar melhor. Porque muita coisa, sim, não está mesmo ao nosso alcance. Não tem muito como a gente mudar algumas coisas, porque, enfim, tem grandes corporações e pessoas muito poderosas que mandam no planeta. Então, tem coisa que nós aqui, da base da pirâmide, como eu costumo dizer, nós aqui não vamos ter poder, nós não vamos ter condições de mudar alguma coisa. Mas no nosso universo pessoal, naquilo que nos cabe, naquilo que está ao nosso alcance, como nós podemos viver de uma forma melhor? Porque de que adianta você querer ter dinheiro para depois você ficar com uma conta do banco bem gordinha e aí você olhar para aquilo, se sentir com aquela energia de sucesso, se sentir com aquela energia de que, nossa, agora eu sou a pessoa que eu sempre quis ser e tudo mais, para aí você começar a olhar para as pessoas que não têm aquela mesma condição e começar a achar que aquelas pessoas são inferiores a você. A corrupção não é um problema do dinheiro, não é um problema dos recursos que nos são disponibilizados. É um problema daquilo que é manipulado ao nosso redor e que é colocado para nós aqui como necessidade e que gera um desejo fabricado por um estilo de vida que, na verdade, é uma coisa, assim, totalmente vazia, porque pode te proporcionar prazer, experiências e tudo mais, mas não é isso que define você ter realmente uma vida satisfatória e uma vida onde você se conecta com a plenitude do seu ser. Porque aquilo que é a sua plenitude é uma coisa que é só sua, e é uma coisa que é totalmente espiritual. Então não adianta a gente querer se espelhar e ficar se comparando com outras pessoas, com outros estilos de vida, com outras formas de ser e de existir, porque senão a gente vai estar simplesmente olhando e pensando que tudo que está fora de nós é melhor e que aquilo que está dentro de nós não é o suficiente. E isso também é uma manipulação feita para que nós estejamos constantemente buscando formas de apaziguar esse vazio e, geralmente, sempre tem alguém que vende alguma coisa para isso. E hoje em dia, inclusive, no meio espiritual, as pessoas fazem isso. Usam esse gatilho que as pessoas têm, esse gatilho de escassez, como é chamado, para poder vender curso, para vender terapia, para vender técnica milagrosa, para X, para Y, para Z, para não importa. Mas tem sempre alguém vendendo alguma coisa que é a promessa do milagre que vai fazer a sua vida ser aquilo que você sempre sonhou. E eu aqui sou muito realista com relação a isso, mesmo eu trabalhando com magia, trabalhando com mesa radiônica e com várias coisas que podem contribuir, eu sempre deixo muito claro para as pessoas quando chegam até o meu trabalho. Aqui eu não tenho como prometer um milagre para você, mas o que eu tenho para te oferecer é o melhor daquilo que a minha conexão espiritual me permite para que você possa entender como usar as suas próprias ferramentas para você viver melhor na perspectiva do que você precisa viver. Porque não tem como eu dizer para você que para você ser feliz você precisa de X, de Y, de Z, de A, de B, de C, de qualquer letra do alfabeto. Porque não sou eu que vou ditar para você o que é a felicidade. Isso é uma coisa que você se conecta, que você vai sentir. Porque o que é felicidade para mim, com certeza é diferente do que o que é felicidade para você. Então, é sobre isso que tá tudo vindo aqui, conspirando para nos trazer nessa reflexão. Esse é um momento bastante importante mesmo. Zona de Sombra de Marte não é um período também tão fácil assim. Eu falei que é um momento para celebrar, mas é importante ter responsabilidade e seriedade agora, principalmente com relação ao que nós estamos desejando para o futuro e como nós vamos colocar em prática as nossas ações para poder chegar lá. Se nós não tivermos um bom planejamento, uma boa estratégia, se nós não olharmos também com cuidado para a forma como nós estamos processando as nossas emoções, se nós não tivermos também esse carinho e essa empatia com relação ao que está acontecendo à nossa volta,
para nós também enviarmos energias positivas para o planeta, então muita coisa será perdida. Então, para nós podermos aproveitar bem as energias, esse é o momento de entender quais são os nossos desígnios pessoais, mas não a partir de um desejo fabricado por uma elite que só quer que você gaste dinheiro com o que eles têm para vender. Qual é o seu verdadeiro propósito? Qual é o verdadeiro desejo chamado da sua alma? Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui, e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.